aquele que vai estar em contato com vocês, né? Câmera, atenção, câmera, atenção em mim, câmera. Ó, professor, cadê você? Professor! Tô aqui, Tocinho. Professor! Tô aqui. Cadê você? Tô me preparando. Como assim? Como assim começou? Começou! Aqui, vem cá, vem rápido! Você começou a aula sem mim? Ué, você acha que eu vou ficar esperando você por quê? Afinal de contas, eu sou o Tocinho. Tocinho, você só me apronta. Vai, senta aqui. Isso! Ai! Caramba! Você começou? Mágico! Olá. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito bem, mais uma vez, professor Bumba Cachorro e um novo programa e um novo capítulo da nossa história, do nosso trabalho. Muitas vezes vocês devem estar preocupados e pensando o seguinte, né? Nossa, o que aconteceu com o senhor com essas grandes orelhas? Tem alguma coisa? Não, eu não sei, eu dormi, amanheci no meu navio, no meu barco eu amanheci assim. Né? Algumas alterações meio estranhas, mas também com a tripulação que eu tenho e com os alunos que eu tenho, meu Deus do céu. E falar em alunos, um grande abraço a todos os meus alunos do Colégio Del Valente, os primeiros e segundos anos. Um abraço, vocês estão bem? E não percam a próxima aula nossa, segunda-feira e terça-feira, estaremos juntos, né? A Universidade EBWU, o Dr. Ítalo, né? Um grande abraço, um grande amigo, né? E o meu orientador. Quem mais? Os meus alunos da graduação e da pós-graduação. Cleia, como é que você tá? Yasmin, tudo bem com vocês? Não esqueça de fazer as atividades e colocar aqui embaixo para nós, tá? Os nossos alunos, os meus alunos da pós-graduação, né? Afinal de contas, a educação se faz com amor, tum, 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 tum. E é isso, a escola boa para cachorro é exatamente para todos os nossos animaizinhos queridos, nossos pets, que, como eu disse na aula passada, eles prestam atenção e querem participar, né? E esse pequeno ouvido, essa pequena orelha escuta tudo, né? Tudo o que podemos estar viabilizando e realizando. Mas que coisa linda que o senhor está falando, professor. Afinal de contas, todos nós temos que ter um salto para o futuro com grandes ideias. E como que começam as grandes ideias? Pergunto para vocês. Sala, analisem, pensem como começa uma grande ideia. Vamos lá. Olhando aqui as mensagens que eu estou recebendo dos meus alunos. Vamos ver o que eles perguntam aqui. Professor, o que acontece se caso o dia permanecer tão escuro quanto aconteceu aquele dia na terça-feira? Veja bem, será que nós conseguiremos ter vida? Na verdade, nós conseguiremos ter vida, minha cara Amanda. Lógico, né? Agora, o problema é se permanecer com a questão, né, dessa fuligem. Vai alterar toda a água potável, vai alterar a alimentação, a agricultura, tudo. É importante que nós todos pensamos juntos sobre exatamente o que é que podemos fazer para fazer a conservação e a manutenção, né, do nosso meio ambiente, certo? Então começa exatamente numa latinha que se joga fora, né, e simplesmente de uma embalagem que jogamos no lixo normal, não é? São lixos e são produtos recicláveis, né? Então nós precisamos cuidar do nosso planeta, porque ele nada mais é do que a nossa casa, não é verdade? Então vamos lá, dá seguimento, vai. Vamos lá, vamos ver o que você quer, Tozinho. Vou fazer assim. Eu faço as perguntas e eu respondo, ok? Mas eu não pode fugir das perguntas. Já sei, Tocinho, já sei. Pode perguntar, Tocinho, vai. Eu respondo todas que forem possíveis, vai. Lógico, né? Tem pergunta que vocês me fazem que eu não tenho como responder, né? Vamos lá. Então, dando sequência no que o senhor perguntou, o que nós vamos fazer? Você também não sabe o que é falando. Tem muitas perguntas ali, né? Os alunos não prestam atenção, não deixam prestar atenção. Ai, eu vou na prova desgramado, meu Deus do céu. Ô, Tizil, para de falar. Mas que coisa, seu professor tá falando. Tizil, senta lá, vai. Olha a dancinha, vamos lá.
vamos lá. O que acontece? Por que há a indisciplina? A indisciplina é exatamente porque hoje no processo ensino-aprendizagem a escola já não vem mais de acordo com a necessidade que os alunos têm, né? É por isso que é necessário que os alunos participem e façam as atividades, façam as pesquisas quando o professor pergunta, quando o professor sugere, né? E solicite as atividades para serem feitas em casa, né? Afinal de contas, quando o aluno participa, tudo fica melhor, não é verdade? Então, o que acontece? O que acontece é que a indisciplina é o próprio termo que se diz não tem disciplina. Mas o que é disciplina? O que é a disciplina? A disciplina exatamente são regras comportamentais, né? Uma forma para vocês entenderem, tá? Para todos vocês entenderem, meus alunos em geral, tá? São exatamente Ai, vocês eu vou falar, viu? Ó, não tem nada. Olha, veja bem uma coisa, tá? BNCC, tá? O que é o BNCC? É como o coleguinha falou para vocês, certo? Então, é o currículo comum, tá? É a base. É aquilo que o professor estava falando, estava explicando. É a base, a base. Sabe o que é base? Isso, nacional, a base do país, certo? Dos conteúdos que as pessoas precisam aprender, que os brasileiros precisam aprender, dos currículos, certo? Então, é currículo, não é para correr. Não é isso, correr. Ora, meu Deus, viu? É currículo, certo? É exatamente aquilo que você precisa aprender na escola. Hoje, isso que nós estamos fazendo faz parte do currículo, tá? Isso, exatamente, muito bem. Então, são exatamente os conteúdos que nós precisamos aprender. Por exemplo, o clima, como se comportar no meio ambiente, como que nós precisamos fazer para a questão da alimentação, do vestuário, o comportamento, né? As formas de se dirigir às pessoas, como escrever, o porquê se comunicar, isso tudo faz parte, tá? O escrever, o ler, interpretar, o calcular, certo? Tudo aquilo que faz com que a nossa inteligência, o nosso conhecimento amplie, deu para entender? Exatamente isso. Vamos ver aqui mais algumas questõezinhas. Vamos lá, meninos? Vamos lá. Então, Vamos lá. Dando sequência aqui, entendi, BNCC está divertido. Ou seja, você vai vir aqui assistir a gente na aula? Duvido, cara. Como assim? Não sei o que vai acontecer com o senhor. Eu já até imagino. Opa, que isso? Que isso? Acordou, pra mim! Oh, meu Deus do céu. Tocinho, isso é indisciplina. Oh, que coisa feia. Meu Deus do céu. Vocês prestem atenção, né? Ó, nós estamos falando de disciplina, estamos falando de base nacional, nós estamos falando de sala invertida, né? Onde vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão virando? Não, assim não. Não, isso, volta direitinho, bonitinho. Isso, vocês podem ficar sentados no tatame, assim, bonitinhos, como vocês estão, certo? Sem bagunça. Isso, bonitinhos, dessa forma, tá? Porque senão a gente não consegue se compreender, né? Não é verdade? Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos lá. Vocês têm as dúvidas e quando vocês perguntam para nós, certo? Nós vamos levar para vocês o conhecimento, o conteúdo. Isso faz com que vocês tenham a dúvida, que vocês tenham os conceitos, que vocês tenham a curiosidade de querer saber mais. Essa parte de querer saber mais é onde vocês vão pesquisar. Nisso que vocês vão pesquisar, porque vocês foram estimulados à aprendizagem, passa a ser uma aprendizagem significativa. Essa aprendizagem significativa vai fazer com que vocês, estimulados, passem a querer aprender cada vez mais. Vocês entenderam? Que nem, por exemplo, eu estou falando com vocês e estou recebendo aqui os alunos também participando. Professor, como é que eu faço para aprender melhor a matemática com o meu professor? Ele explica, mas eu não consigo entender.
ele fala, mas eu não consigo ouvir, né? Ele fala de um jeito que eu não consigo atender. Muito bem. Minha querida Amanda, o que acontece com você? Quando o professor está explicando para você, você precisa anotar e você precisa conversar contigo mesmo para saber como é que você aprende. Entendeu? Como é que você gosta de aprender? Você aprende mais ouvindo, você aprende mais vendo ou escrevendo? A forma que você direcionar, ou seja, da forma que você aprender, é a forma que você vai repetir. Por exemplo, matemática. Como é que você aprende matemática? Você aprende matemática fazendo várias vezes o exercício ou você lê os exercícios? Se você lê os exercícios, vai ficar difícil de você aprender. Você precisa exercitar, você precisa fazer exercícios, entendeu? Entender o mecanismo, né? Dominar a tabuada, a soma, a multiplicação, para saber exatamente aquilo que o professor diz. Você entende? Então, você precisa juntar, por exemplo, as formas que você aprende, como você aprende e ter as regrinhas, né, para você poder aplicar, certo? Dessa forma, você vai conseguir entender. Aplica hoje, você vai à escola ainda, quando você for, né, você vai ver como. E depois você compartilhe novamente com a gente para saber exatamente e eu poder te falar se deu certo ou não, ok? Vamos ver outra perguntinha aqui. Vamos lá. Eu vou responder. De novo, você tá rindo de quê? Da Luna? Não, não. É dúvida, é dúvida. Ai, ai. Já olharam aí o que vocês vão perguntar? Não? Então vai. Professor, fala uma coisa aqui pra mim. Diz aqui pro Girafez, mais uma vez. Eu pergunto. Onde fica a louça na sala invertida? Fica na ponta, fica no meio, fica no fundo? Fala pra mim, eu queria tanto entender que vai ficar na. Se eu não souber esclarecer alguma coisa... Girafez, o seguinte. Na sala invertida... A louça ela não fica nem no meio, nem do lado, nem no fundo. Ela não fica em lugar nenhum dessa forma, tá? A sala invertida é o processo pelo qual o professor, tá? Ele está junto com os alunos. Não é a posição da lousa que vai interferir na forma da aprendizagem, mas é como o professor ele se direciona aos seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. Vocês entenderam, meus alunos? Vocês entenderam, meus queridos? Né? Então, é exatamente isso que a gente tem que pensar. É exatamente através disso que nós temos que analisar como que nós aprendemos. Deu para entender? Vai, meninos, vamos lá. Essa lousa digital quer dizer que a gente vai digitar nela? Vamos escrever nela, brincar nela? Não. Não. A louça digital não é para escrever com giz, nem fazer nada disso, né? Ela é extremamente moderna, né? Você vai exatamente utilizar os recursos de mídia ligados ao computador, ligados a tudo, para fazer com que a aula vire, ou que as informações elas sejam nítidas e reais a todo momento, né? Então, vamos lá, você consegue puxar, por exemplo, entrar no sistema do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e ver como é que estão a queimada na Amazônia, entendeu? Por fotos de imagem satélite, em tempo real, tá? Então, quer dizer, depende de muita questão de como você vai trabalhar, tá? Hoje a sala de aula, ela está muito mudada, afinal de contas, a escola que nós tínhamos conhecido é do século XVIII, os professores são do século XIX, e os alunos são do século XXI, extremamente tecnológico. Então nós precisamos acompanhar o fenômeno mudança, né? Porque se não conseguir acompanhar o fenômeno mudanças na área tecnológica, né, tudo vai ficando obsoleto. E por se tornar obsoleto, acaba ficando ultrapassado. Deu para entender, minhas crianças? Certo? Deu pra entender? Olha, quer dizer que eu vou vir pro jardim pra poder brincar nela. Ai, que legal! Que bonitinho! Não, você vai vir voando, né?
professor, você é bom pra cachorro, Pois não. hein? Que é isso? Professor, como é que a gente faz então pra escrever? Nós vamos ter caderno pra escrever o que você tá falando, Oba, não vou precisar ter caderno. Que legal. Oba, que legal, professor pra cachorro. Você não vai precisar fazer aqueles desenhos bonitinhos que você faz, né, só? Que legal. Não, gente, não é assim. Ah, nem vocês vão ter caderno, olê. Calma, gente, calma, não é assim, tá? Sim. Vou tocar a boca. Pode falar. Fala pra nós aqui. Sobre nós vamos ter hora de intervalo pra sair, nós vamos ter hora de intervalo normal, O procedimento é o mesmo. Vocês têm a aula e saímos para o intervalo, né? E demos seguimento, tá? Por exemplo, que nem que a colega estava falando, a Joaninha, né? E mesmo a Girafez. O que acontece? Quando nós formos ao jardim, vocês vão ter um momento para vocês analisarem o solo, para vocês verem as folhas, como que as formigas... Vocês vão ter contato exatamente com a terra, vocês vão ter contato, por exemplo, com os fenômenos naturais, né? E aí, aqueles alunos que têm observação, eles vão fazer anotações, né? Eles têm um caderno, eles vão anotar, afinal de contas, ele tem a observação dele que ele vai precisar registrar de alguma forma, certo? E da mesma forma que o professor vai ter a forma de fazer o registro, deu para entender? E é assim que a gente consegue desenvolver a nossa educação de qualidade. Certo? Deu pra entender? Professor, que legal. Então diz uma coisinha pra mim só. Pois não, eu aviso. Se a gente vai poder usar o celular. E outra coisa, também a mídia. O que é mídia, professor? Mídia. Ah, você não sabe o que é mídia, não? Ah, mídia. Não Mídia. acredito. O que é mídia? O que é mídia? Mídia, aí você vai na padaria e fala assim, dá uma mídia pra mim, é café com leite. Como assim? Seu burro, não é isso. Não é assim. Não, professor, o que é mídia? Meu- Não puder usar a mídia? Como assim? Meu Deus do céu, vocês estão fazendo uma confusão. Vocês estão fazendo uma confusão assim terrível. Vamos lá, uma coisa de cada vez. A média, tá? Não pode confundir também a média que vocês vão ter estudando, tá? É a média numérica, tá? Ali o número para dizer se vocês conseguiram passar ou ser, tá? Adquirir o conhecimento, o conteúdo suficiente para passar para outra fase, ok? Isso é uma média. A média vulgar, ou seja, uma média que vocês estão confundindo, que vocês falaram aí, confundiram, a média seria um café com leite, quando você vai exatamente, média, você vai numa padaria ou vai numa lanchonete e fala assim, você vê uma média para mim? Em alguns locais ainda, você pede, ao invés de café com leite, você pede uma média, certo? Agora, mídia, a mídia, o próprio nome já diz, a mídia da informática, informa através da mídia tudo aquilo que está ocorrendo de forma do sistema, computador, tá? CD, DVD, computador, as formas que você tem de introduzir, tá? A informação através da tecnologia. Isso é a mídia tecnológica, ok? Computador, notebook, data show, certo? São as mídias, são as formas. Deu para entender? Ficou claro isso? Legal. E compartilhem comigo também, compartilhem com a gente para a gente explicar ainda mais para esses nossos alunos queridos, tá? Tudo bem? Vocês podem, por favor, anotem, compartilhem e dê a sua declaração, porque para nós é muito importante, certo? A sua participação, viu? Agora vamos lá, dando sequência aqui à nossa aula e sequência aqui às informações que nós estamos dando. E o celular usar na sala de aula, ele pode, dependendo exatamente como que você vai utilizar o processo, porque o celular não é exatamente com um computador, um microcomputador, que você pode e deve estar utilizando da forma correta, né? Como meio de informação e de pesquisa avançada, tudo bem? Então vamos lá, tá vendo, Tocinho? Estou respondendo todas as perguntas para vocês, tá? Todas que forem possíveis, tudo bem? Então vamos lá, outra coisa, vamos seguindo. Eu gostei, professor.
Gostou, Girafez? Do meu jardim, como eu vejo as flores, como é a terra Que- do jardim, como eu vejo o sol brilhar do meu jardim, professor. Vai ser muito legal. Professor, você vai vir de pirata? A gente quer ver você de pirata. Como? Ah, eu já tô de pirata. Verdade, professor. Nós quer ver você assim, porque é muito legal, entendeu? Uau! Eu vou ver também, sabe? Você vai ver lá. Você vai ver a paisagem já. Esse pessoal é muito engraçado. Vai ver o jardim. Isso. Eu vou ver também. Eu vou vir fazer todo o meu caminho, escrevendo sobre o meu caminho. Eu também vou estar olhando sobre tudo, escrevendo sobre tudo. Vou fazer uma bela de uma redação. Você vai ver só, professor. Vai ficar muito legal. É isso aí. Eu quero ouvir vocês, tá? Vamos fechar todo mundo. Uau, 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 uau. Meu Deus do céu. Vocês eu vou falar, viu? Vocês são uma comédia. Ah, meu pai do céu. Jesus, vamos lá, vamos ficar assim com o chapéu. E eu vou falar uma coisa, viu? Não dá para aguentar esses meus alunos. Eles falaram que eu ficaria melhor colorido, né? E foram obrigados a colocar e acompanhar a moda colorida. A moda, isso é coisa da Girafez. Ela é terrível, certo? Mas tudo bem. O que acontece é que todo o sistema de educação, ele parte exatamente da motivação que os nossos alunos têm de aprender, certo? E esse processo de aprendizagem significativa, cabe ao professor modificar, alterar e transformar. Essa transformação faz com que nós todos aprendamos a conviver e a viver juntos, certo? Esse é um passo importante para uma educação de qualidade. Afinal de contas, nós todos pela educação, nós todos pela nossa saúde e nós todos fazendo uma educação de aprendizagem significativa. Ouvido sempre para ouvir, aprender e conhecer, certo? Visão sempre para entender e motivar nossos alunos para que eles aprendam a conhecer, certo? O amor, ele segue, tá? O amor, ele constrói, mas o amor também, ele faz com que as pessoas aprendam a ver e a viver coerentemente, respeitando e tendo ética, respeitando e seguindo suas tradições, cultura, né? E sabendo valorizar todos aqueles que fazem com que o mundo melhor, certo? O mundo melhor se faz exatamente com tudo aquilo que possamos estar transformando, tá? Um grande abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus, aos meus alunos e aos nossos parceiros, um grande abraço, um grande beijo. Aqui quem fala com vocês, então, mais uma vez, é Capitão Pão para Cachorro. Abraço. Até mais.